No Brasil dos anos 90, a maior referência, a pessoa que mais contribuiu com a disseminação da análise técnica entre brasileiros foi o Márcio Noronha, apelidado carinhosamente de o pai da análise técnica no Brasil. Eu tive a honra de gravar uma entrevista com o Márcio aqui no canal, vou deixar o link da conversa na descrição. O Márcio Noronha atuava no mercado desde os anos 60, mas nos anos 80 que ele acabou caindo numa vida mais rural. A história da análise técnica no Brasil começa numa plantação de alface em Teresópolis. Basicamente, o Márcio Noronha estava lá em 1984 plantando alface e ele precisou pagar um tratamento dentário para sua mulher. E aí ele percebeu que a venda de alfaces não daria para pagar esse tratamento dentário. E ele era amigo do maior especulador do Rio de Janeiro daquela época, o Alfredo Grumser, que operava Vale do Rio Doce. Era o Naginarras operando Petrobras em São Paulo e ele operando aqui no Rio de Janeiro, Vale do Rio Doce. Resumindo a história, Márcio voltou com tudo pro mercado, fazendo uma operação a termo em Vale do Rio Doce, que lhe rendeu $19 mil de lucro em 3 semanas. Só que nem tudo são flores e o Márcio devolveu todo o lucro coisa de um mês depois. Mas pelo menos ele estava de volta no mercado e teve contato com um rapaz chamado Peter, que veio lá da Inglaterra. E esse Peter conhecia de análise técnica, tinha livro. E no Brasil, nessa época, 1984, ninguém levava a sério a análise técnica, tá? Não existia, ser um analista técnico contratado por uma corretora. Só que o Márcio se interessou, se dedicou aos estudos e em 1994 resolveu escrever um livro dele sobre análise técnica. Em 1998 ele fundou a editora Timing. E o nome Timing vem de um livro de análise técnica que aquele inglês chamado Peter apresentou para o Márcio. O que acontece é que o Márcio Noronha percebeu uma grande lacuna que havia no Brasil nessa área de análise técnica, onde nem mesmo os grandes clássicos haviam sido traduzidos para o português. E resolveu traduzir os maiores livros de análise técnica para a língua portuguesa, que permitiu que esse conhecimento se difundisse pelo Brasil e chegasse até você.